A nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11 para darmos continuidade à nossa série de exposições sobre os homens e mulheres que Deus levantou para viverem a fé, os chamados heróis da fé, que na verdade foram homens e mulheres que levaram a fé, né? Eles foram abençoados com essa fé verdadeira e demonstraram essa fé enquanto viveram. Eles não eram mais do que nós, não tinham superpoderes, mas eram homens e mulheres capacitados pela fé para fazerem aquilo que Deus ordena. Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11, hoje nós leremos os versículos 20 a 22 e veremos a vida de Isaac, Jacó e José. Hebreus capítulo 11, versículos 20 a 22. Hebreus capítulo 11, versículos 20 a 22. Hebreus 11, versículos 20 a 22. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Amém. Então nós vimos na pregação anterior sobre a vida de Abraão. Nós já vimos aqui as vidas de Abel, Enoque, Noé e Abraão. Hoje então nós veremos as vidas, né, de cada um deles, a vida de Isaac, Jacó e José. Obrigado. São os patriarcas, aqueles homens que fundaram a nação de Israel, são os que Deus levantou para serem os iniciadores então do povo de Deus. Nós temos Abraão, que é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, e a Bíblia nos mostra que Jacó teve 12 filhos, um deles José. Então temos aqui Abraão, Isaac, Jacó e José, numa sequência de homens que foram usados por Deus para viverem a fé no seu tempo, na sua época. Nós vimos então que Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu. Quando Deus o chamou, a Bíblia diz que Abraão se submeteu à voz de Deus, e mesmo não vendo, a terra prometida, mesmo não vendo o que havia pela frente, mas diz a Bíblia que Abraão obedeceu, porque a fé verdadeira é uma fé obediente, ela é submissa ao Senhor. E Abraão, então, diz a Bíblia, que ele peregrinou em terra estrangeira, não sabendo, meus amados irmãos, exatamente onde era, para onde é que ele ia, mas o texto bíblico nos diz, no versículo 9, que ele peregrinou na terra, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o versículo 10 diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Por que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos? Porque o versículo 1 do capítulo 11 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então Abraão, ele estava vendo pela fé a terra prometida e uma cidade construída por Deus. Abraão viu pela fé que Deus era poderoso para cumprir a promessa que ele fez. Quando eu cheguei em casa, depois da última pregação, Jonathan falou: pai, eu não entendi bem, e cadê a conversão de Abraão? Aí eu expliquei para ele: a conversão de Abraão e o chamado aconteceram no mesmo momento. Quando Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, lá estava Abraão no meio de um povo idólatra. O pai de Abraão e os demais eram adoradores de deuses mesopotâmicos. E a Bíblia nos diz que Deus apareceu a Abraão e o chamou e o vocacionou. Naquele momento Deus converteu o coração de Abraão e já deu a ele a promessa, dizendo a ele que ele deveria sair quando ele estava e deveria peregrinar pela terra que Deus havia de dar a ele. Mas os irmãos sabem que Abraão morreu e o máximo que ele tinha terra prometida era uma caverna que ele comprou em Macpela para enterrar a esposa dele. Os irmãos sabem que ele não conquistou a terra prometida, mas pela fé, diz a Bíblia que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. No versículo 11, o autor coloca a própria Sara como também uma mulher de fé. E diz que pela fé, apesar de não poder mais ter filhos e ser idosa, ela recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele aqui é Deus, que ele havia feito a promessa. Então perceba que tanto Abraão quanto Sara creem no mesmo Deus,
e eles creem na mesma promessa. Abraão, um homem idoso, Sara, uma mulher idosa e estéril. Que probabilidade humana eles seriam pais de uma grande nação? Nenhuma. Não havia, humanamente falando, nenhuma probabilidade de Abraão e Sara serem pais de uma grande nação. Mas a Bíblia diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Deus, então, do corpo morto de Abraão, de um corpo que diz aqui o texto praticamente morto, e de uma mulher que era estéril, Deus trouxe Isaac, depois trouxe Jacó, depois 12 meninos, de 12 meninos uma grande nação, e o próprio Jesus Cristo é um descendente de Abraão que abençoou o mundo inteiro através da salvação. Ou seja, a Bíblia nos mostra que Deus cumpriu a promessa dele, de que Abraão seria o pai de uma multidão. Deus chamou Abraão para um lugar e disse: Abraão, olhe para as estrelas, você pode contá-las? Abraão disse: não, eu não posso contá-las. E Deus disse: assim será a sua descendência. Mas para um homem já idoso dizer isso, meus amados irmãos, somente pela fé mesmo para crer. O versículo 13 nos diz que eles morreram na fé. Perceba que Abraão e Sara, eles não viram a promessa se concretizar. Muitos hoje, e os irmãos verão isso no decorrer da pregação, muitos hoje querem que a promessa se cumpra aqui e agora. É muito comum essa linguagem nas igrejas evangélicas. Deus vai cumprir na sua vida as promessas que Ele tem para você. Calma lá, não é bem assim não. A Bíblia nos diz que Abraão e Sara morreram sem ver uma promessa se cumprir. Eles não viram, meus amados irmãos, a terra prometida sendo conquistada. Abraão e Sara não viram a multidão de pessoas, eles não viram essa multidão inumerável. E Abraão e Sara também não viram o mundo inteiro sendo abençoados através dos descendentes deles. É claro que no reino milenar, quando houver a ressurreição dos justos, nós contaremos a Abraão o que aconteceu depois que ele morreu. Abraão ficará espantado quando contarmos a ele, por exemplo, sobre o Holocausto, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, mas mesmo assim esses judeus prevaleceram e hoje formam uma nação forte, uma nação indestrutível, que é a única democracia no Oriente. Abraão não sabe disso. Abraão não sabe que Einstein abençoou o mundo, Einstein tem sangue abraâmico. Abraão não sabe que os israelenses inventaram o Waze, que guia motorista até o seu destino final. Ou seja, Abraão não sabe ainda do que Deus fez através da poderosa descendência dele. E diz a Bíblia que eles morreram então na fé. O que é que isso quer dizer? Na sequência está a explicação. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão e Sara eram peregrinos na terra prometida. Eles estavam andando numa terra de 7 nações que um dia seria deles, dos descendentes deles, mas eles não viram, eles não se apossaram, eles não tomaram posse da terra prometida, mas viram de longe e eles saudaram a terra. Eles viram que Deus iria fazer futuramente e pela fé. Abraão e Sara sabiam que Deus é poderoso para fazer grandes coisas e eles sabiam que Deus cumpriria o que prometeu. Por isso que no versículo 20 nós temos a continuidade da descendência de Abraão, e aqui diz que pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Na fé de Isaac nós observamos 3 pontos. Primeiro ponto: Isaac entendeu que o plano de Deus era com Jacó e não com Esaú. Os irmãos sabem muito bem que Isaac relutou muito em dar a bênção a Jacó. Isaac não queria dar a bênção ao seu filho Jacó, porque Isaac preferia Esaú. O texto bíblico nos deixa bem claro que a preferência de Isaac era por Esaú, e Esaú era o filho mais velho. Só que é interessante que o autor de Hebreus aqui coloque Jacó primeiro do que Esaú, mesmo Esaú sendo o filho mais velho. E os irmãos sabem que no Antigo Testamento o primogênito era o responsável pela casa e era aquele que herdava tudo que havia do pai, tudo que era do pai. Mas os irmãos bem sabem aqui que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele trocou por um prato, uma sopa de lentilhas. Diz a Bíblia que ele estava cansado e exausto, e então Jacó fez uma negociação com ele, e Esaú disse: de que me serve esse direito de primogenitura? Toma aqui, me dá aí agora essa sopa, eu estou com fome. Em um momento de materialismo extremo, Esaú perdeu a sua bênção. Ele deixou de lado o direito, o privilégio que ele tinha como primogênito, e a bênção então foi para Jacó. E os irmãos sabem que no fim da vida, quando Isaac estava para morrer,
Isaac mandou chamar os filhos dele, porque ele queria abençoá-los. E a intenção de Isaac era colocar a mão sobre a cabeça de Esaú e abençoá-lo com as bênçãos de Abraão e de Isaac. A bênção de pai Abraão passou para Isaac, e Isaac queria passar para Esaú. Só que o texto bíblico nos diz, meus amados irmãos, que eu, falcatrua, a mãe dos meninos deu uma ideia a Jacó, disse assim: Jacó, vai lá e mata o animal e coloca pelos no corpo para você se passar pelo seu irmão Esaú, porque ele tem um cheiro do mato, ele é um homem de caça, ele tem um cheiro de caça. Então faça isso, engane seu pai está com a visão turva, não sabe de mais nada, vai, engane o seu pai. E no meio desse burburinho todo, desse caos todo, dessa pecaminosidade toda, o propósito de Deus estava prevalecendo, porque quando os gêmeos estavam no ventre da mãe, Deus já havia dito que o mais velho seria escravo do mais moço, o mais moço seria dominante sobre o mais velho. Deus escolheu Jacó e não Esaú. O versículo 20 é muito profundo, porque ele nos mostra uma coisa: Isaac, no fim da vida, ainda que tenha relutado contra o plano de Deus, ele entendeu que era Jacó e não Esaú. Olha que interessante, a fé de Isaac o levou a se render a Deus no fim da vida e a entender que não é Isaac quem diz quem será abençoado, mas Deus. Isaac se submeteu a Deus nos 45 do segundo tempo, mesmo resistindo ao Senhor, mesmo querendo dar a bênção a Esaú, mas no fim da vida Isaac entendeu uma coisa: é o plano de Deus que prevalece. Quando Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú, que Esaú chegou depois e ele disse assim: oxe, e quem foi que eu abençoei? Eu acabei de abençoar um homem com teu cheiro, eu peguei na mão, peguei no braço, era cabeludo que nem você. Esaú entendeu, foi meu irmão, aquele mau caráter, foi ele que veio e roubou minha bênção. Pai, me dê a minha bênção, por favor. Aí Isaac disse a ele: eu abençoei o seu irmão. A quem eu abençoei, eu abençoei. Isaac nesse momento está dizendo: meu filho, ainda que eu tenha relutado contra o plano de Deus, eu entendi que Deus queria abençoar teu irmão Jacó e não você. Isaac, pela fé, abençoou Esaú, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. E diz a Bíblia que ele abençoou os meninos a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Por quê? Versículo 1 do capítulo 11: porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Quando Isaac abençoou Jacó, Isaac transferiu para Jacó as promessas que Deus fez a Abraão e a ele, Isaac. Deus prometeu que Abraão, Isaac e agora Jacó seriam os pais de uma grande nação, seriam os líderes de uma nação que abençoaria o mundo todo, uma nação, meus amados irmãos, que teria uma descendência tão grande, mas um povo tão numeroso, que era incontável. Nesse momento Isaac abençoou o seu filho Jacó. Então, primeiro, ele entendeu o plano de Deus através de Jacó e não de Esaú. Segundo, Isaac creu na promessa de Deus, ainda que ele tenha vacilado inicialmente. Percebam que Isaac vacilou no começo, mas no fim da vida ele entendeu: quando Deus quer fazer algo, Deus fará esse algo. E eu, Isaac, não tenho como controlar a minha mão. Se a minha mão foi para cima da cabeça de Jacó, mesmo não sendo o mais velho, mesmo não sendo o primogênito, é porque Deus queria abençoá-lo. É porque Deus queria que ele fosse o instrumento para que a bênção viesse até nós. Abraão, Isaac e Jacó herdaram a promessa, eles têm a promessa de um povo, de uma terra e de uma bênção universal. Um povo, uma terra e uma bênção universal. O povo, a nação de Israel. A terra prometida. E a bênção universal é a salvação pela fé em Cristo Jesus, que é um descendente de Abraão. É através de Jesus que a fé de Abraão chega a todo mundo. A Bíblia diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, na verdade Deus a fez a um descendente de Abraão, na verdade a outro descendente de Abraão, que é Jesus. Então, pela fé, Isaac abençoou Jacó a respeito de coisas que ainda estavam para vir. E os irmãos já leram essa bênção é tremenda. Isaac diz a Jacó que ele seria um herdeiro da promessa, que ele peregrinaria também, mas que ele alcançaria uma terra prometida, e que Deus cumpriria aquele que ele prometeu a Abraão, e agora a ele, Jacó, e a Isaac, e agora a ele, Jacó. Ao abençoar Jacó, Isaac demonstrou crer no caráter de Deus. Isaac estava falando de coisas que ainda viriam. Então perceba que a fé de Isaac o leva a contemplar coisas que ainda estão para acontecer, porque é isso que é a fé. Fé, ao contrário do que muitos dizem hoje, não é pensamento positivo.
Aí eu creio que vai dar certo e vai dar certo. Não é. Porque muitas vezes nós cremos que vai dar certo e não dá. Está tudo errado. E a fé verdadeira, ela não falha. O que nós chamamos hoje de fé, na verdade não é fé. Por isso tem muita gente hoje frustrada com as igrejas evangélicas. Porque tem muito pastor prometendo o que Deus não prometeu. E aí se eu te prometo o que Deus não te prometeu e não se cumpre na tua vida, você então ficará frustrado, insatisfeito e com certeza falará mal de mim, da igreja, do evangelho e até de Deus. E dirá que Deus é mentiroso, que Ele prometeu e não cumpriu. Na verdade não é Deus que é mentiroso. São muitos homens que estão ocupando o cargo de pastor que são mentirosos. Eles estão prometendo o que Deus nunca prometeu. Ah, Deus prometeu riqueza, vida boa, que você nunca venceria. De jeito nenhum. O que mais tem aqui nessa lista de homens e mulheres que viveram pela fé é sofrimento. Daqui a pouco chegaremos em José. Tu quer uma vida mais sofrida do que a de José? Quer um sofrimento maior do que o de José? Quem aqui já foi vendido pelos seus próprios irmãos? Quem aqui foi para o Egito escravo, depois que os seus próprios irmãos te venderam como mercadoria? Ninguém aqui foi vendido como um escravo. Ninguém aqui foi vendido como mercadoria. E José foi. E chegando no Egito, ainda foi acusado falsamente de estupro. Tem coisa pior do que alguém olhar para você e dizer assim: você fez isso sem você ter feito nada disso? Não tem nada pior do que isso. José foi acusado disso. Mas mesmo assim José permaneceu firme, e ele foi um dos heróis da fé. Aparece aqui como um homem de fé. Isaac aparece aqui, irmãos, como aquele que fala de coisas futuras. Ele crê que Deus há de cumprir o que prometeu. Depois vem Jacó, no versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, Efraim e Manassés, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, a adorou. Então nós vemos na fé de Jacó 2 pontos. Primeiro, Jacó creu até o fim. Você percebe que o texto bíblico diz que quando estava para morrer, apoiado no seu bordão, sem força nenhuma, ele abençoou Manassés e Efraim. E aconteceu a mesma coisa de Esaú e Jacó. José disse: não, pai, não é assim não. E ele pegou a mão que estava aqui e colocou aqui. E a mão que estava aqui colocou aqui. E aí diz a Bíblia que o pai dele colocou as mãos de novo onde estavam. Ele disse: não, meu filho, é assim. Ele cruzou as mãos. E a mão direita dele, a mão da bênção, veio para cima do mais novo. E a Bíblia nos diz aqui que Jacó abençoou os filhos de José, meus amados irmãos, quando estava para morrer. Por quê? Porque eles seriam os herdeiros da promessa. Se os irmãos prestarem atenção, todas as vezes que os filhos de Israel aparecem depois de Gênesis e Êxodo, José não aparece no nome dos filhos de Israel. Quando aparecem as 12 tribos de Israel, José não aparece. Quem aparece é Efraim e Manassés. Tanto é que na Bíblia não tem uma tribo de José. Os irmãos já viram isso? Não tem tribo de José. Na divisão da terra prometida, temos 12 tribos, 12 famílias, 12 clãs, e não tem a tribo de José. Tem a tribo de Efraim e de Manassés, porque a bênção de Deus era sobre os filhos de José. Então a Bíblia nos diz que Jacó abençoou os meninos, porque aqueles meninos eram proféticos, não eram profetas, eles eram proféticos. Ou seja, Deus tinha algo através dos meninos. Aqueles 2 meninos que nasceram a José em um momento de grande sofrimento e humilhação para José, seriam 2 instrumentos nas mãos de Deus para abençoar muitas pessoas. Aqueles meninos que eram símbolos do sofrimento de José, agora seriam meninos que não mais símbolo de sofrimento, mas símbolo da bênção de Deus. Eles comporiam as 12 famílias de Jacó. Por isso que o texto bíblico diz que Jacó, apoiado na extremidade do seu bordão, adorou. Então, primeiro, Jacó creu até o fim. Segundo, Jacó creu em Deus, a ponto de passar para os seus filhos e netos a mesma bênção. Ele passou agora para os 2 netos dele, Efraim e Manassés, a bênção que ele recebeu. Ele diz: meu pai Isaac me deu essa bênção, e o pai de meu pai Isaac, Abraão, deu essa mesma bênção a ele. Então agora eu passo para vocês 2. Vocês agora vão herdar essa bênção, e vocês serão os continuadores da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a mim, Jacó. E vocês, meus filhos, serão parte dessa grande herança, desse grande povo que Deus há de formar. E o texto bíblico diz que ele adorou a Deus. Ele bem velhinho, escorado na extremidade do bordão, adorou a Deus. A terceira característica da fé dele é essa, a segunda é essa, que Jacó creu a ponto de passar a bênção para os filhos, e ele adorou a Deus. O que é que isso quer dizer? Jacó entendeu que Deus não deixaria de cumprir as promessas dele.
Tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó têm algo em comum. Eles creem no caráter de Deus para cumprir a promessa que Deus fez. Quando Jacó deu a bênção aos meninos, o que Jacó na verdade fez foi crer. Ele disse assim: olha, eu vou morrer. Foi Abraão, não foi a promessa. Meu pai Isaac não viu a promessa. Eu, Jacó, também não estou vendo a promessa. Mas eu passo para vocês dois, Efraim e Manassés. Deem continuidade ao que Deus está fazendo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Leve adiante que o que Deus prometeu fazer, Ele o fará. Perceba que a fé de Jacó é igual a Isaac e a de Abraão. Eles creem em coisas futuras. Eles creem que Deus há de fazer o que Deus prometeu a fazer. A fé verdadeira, ela descansa e confia no caráter de Deus. Ninguém aqui pode crer que Deus é Deus se não crer que Deus fará o que Ele disse que Ele fará. Ou seja, se nós realmente cremos em Deus, nós esperaremos se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu, ainda que nossos olhos não vejam, ainda que você e eu possamos até morrer, como Abraão, Isaac e Jacó, sem vermos se cumprir. Muitos crentes morreram sem ter visto Jesus Cristo voltar, mas eles morreram crendo que Jesus Cristo um dia voltará. Eles morreram crendo que um dia eles adentrarão um novo céu e nova terra, um paraíso, um lugar milenar em que eles adorarão a Deus em espírito e em verdade. E aí por último vem então José, no versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus ossos. Primeira característica da fé de José: ele creu na fidelidade de Deus de cumprir a promessa. A mesma coisa de Abraão, Isaac e Jacó. Agora José, próximo da sua morte, muitos anos se passaram depois que Jacó morreu. Agora José, o filho de Jacó, está para morrer. E José então, próximo do seu fim, ele fez menção do êxodo. Êxodo quer dizer saída. Veja bem, José ainda era o governador do Egito. E José já está aqui dizendo que os filhos de Israel serão escravos do Egito. E 430 anos depois, escute isso, 430 anos depois de José, Deus levantará um homem chamado Moisés, e ele libertará o povo de Israel da escravidão. A escravidão nem tinha acontecido ainda. E José já está falando, irmãos, do tempo do livramento. Olha o que a fé faz. Escute isso. A escravidão não tinha nem começado ainda. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando José disse isso aqui, que Israel seria liberta do Egito, a escravidão não tinha nem começado ainda. Aquele faraó mau, carrasco, que escravizou o povo de Israel, ele não tinha se levantado ainda. E José já disse aos filhos de Israel o seguinte: um dia Deus visitará vocês aqui no Egito. E quando Deus tirar vocês daqui, eu peço que vocês levem os meus ossos com vocês. Irmãos, isso aqui que é fé. José não tinha nem morrido ainda. José está próximo da sua morte. E ele pede aos descendentes dele: por favor, quando Deus cumprir a promessa que fez a Abraão, a Isaac, a meu pai Jacó, por favor, leve os meus ossos com vocês. 430 anos depois, quando naquela noite de Páscoa, Moisés libertou o povo de Israel, diz a Bíblia que eles pegaram os ossos de José e levaram para o Egito, para a terra de Canaã, para a terra prometida. Naquela noite, meus irmãos, de 14 de Nissan, Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó e a José. E então os ossos de José foram levados juntamente com o povo de Deus. José cria tanto na promessa da terra prometida, que ele diz: eu não vou alcançar, mas leve os meus ossos para serem enterrados lá. Olha aqui, olha o que é a fé. Versículo 1. É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. José não viu a terra prometida, mas ele disse: um dia ela será realidade. E quando ela for realidade, eu quero estar lá, nem que seja só os meus ossos. O que José tem em mente aqui, irmãos, é o caráter de Deus. É como se ele dissesse: eu sei que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Aqui, o lugar em que nós estamos, não é a terra prometida. José diz: aqui não é o lugar final. Aqui onde eu estou é um lugar que Deus me trouxe para livrar vocês e o mundo todo, mas não é aqui que nós ficaremos. Deus prometeu ao nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, nosso pai Jacó, que nós não ficaríamos aqui. Então José disse: meus filhos, quando vocês saírem daqui, agora, preste atenção, aquelas pessoas que ouviram José não estavam vivas,
na época que Moisés libertou o povo do Egito. Isso foi sendo repassado de geração em geração. Olha, nosso pai José disse que quando Deus cumpria a promessa, leva os ossos dele daqui, aí morria. O que vinha depois dizia: olha, o meu avô disse, que o vô dele disse, que o vô dele disse, que quando Deus cumprir a promessa, é para pegar os ossos de José e tirar daqui. E aí o outro dizia: olha, meu avô disse, que o vô dele disse, que o vô dele disse, que o vô dele disse, que quando Deus cumprisse a promessa, era para levar os ossos de José daqui. Um dia isso chegou aos ouvidos de Moisés, o filho de Joquebede. E quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito, Moisés disse: os ossos de José, pega lá. E eles pegaram a urna com os restos mortais de José e levaram José junto com o povo naquela noite de Páscoa, em que Deus libertou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Por isso que aqui diz que ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Então, primeiro, José creu na fidelidade de Deus, ainda que ele não estivesse lá para ver, mas ele queria que os ossos dele fossem. E segundo, meus amados irmãos, José ainda tinha fé em Deus, depois de tanto sofrimento na vida dele. Escute isso. Falar sobre fé e cumprimento de promessas de boa é tranquilo. Vida boa, sofrimento. Agora imagine, José tem uma promessa. Ele ouviu desde criança do pai Jacó, que o pai Isaac disse, que o pai Abraão disse que Deus um dia faria uma grande nação. Mas olha a vida de José, vendido pelos irmãos, chega no Egito como escravo, não chega na pompa, chega como escravo, é vendido a Potifar. A mulher de Potifar o acusa de estupro, diz que ele fez uma investida contra ela, uma série contra ela. Ele seria enquadrado hoje na lei da misoginia, né, na lei das leis que protegem as mulheres. Imagine aí, você ser acusado de algo que você não fez. E a Bíblia também nos diz, meus amados irmãos, que ele ajudou um homem no cárcere, e ele disse assim: ei, quando tu sai daqui, se lembra de mim? O homem nem lembrou de José. Do jeito que ele foi exaltado lá, José ficou para trás. José foi esquecido, José foi vendido, José foi acusado. Só que mesmo assim, perto de morrer, José disse: eu sofri muito nessa vida, mas o Deus que nos fez a promessa é fiel. E ele vai tirar vocês daqui um dia. E quando tirarem você daqui um dia, me levem, por favor. A fé, meus irmãos, resiste, mesmo em meio às maiores dores, frustrações, abandono, sofrimento e prisões. José nunca perdeu a fé, porque a fé verdadeira não se perde, ela está ancorada nas promessas do Senhor Deus. O autor de Hebreus está escrevendo uma carta aqui, essa carta de Hebreus, para irmãos e irmãs que estavam querendo desistir da fé. Irmãos e irmãs que, por causa de sofrimentos, estavam tentando retroceder. E então o autor de Hebreus coloca esses exemplos para mostrar para aqueles irmãos e para nós também que Deus nunca deixou as suas promessas sem cumprimento, que Deus um dia há de cumprir. E aqueles que creram em Deus no passado, eles foram fiéis até o fim. Por isso termina a pregação com 3 aplicações. A primeira aplicação: os 3 homens, Isaac, Jacó e José, eram homens comuns, mas pela fé eles tiveram uma vida extraordinária. O que eu quero dizer com isso? Você pode olhar para a vida deles e pensar: eu nunca serei um Isaac, eu nunca serei um Jacó, eu nunca serei um José. Mas os irmãos sabiam que Isaac mentiu. Os irmãos se lembram que Jacó enganou o irmão dele, e ele mais Labão era uma falcatrua só. Ninguém sabe quem era mais enrolado, se era Jacó ou se era Labão. Os irmãos se lembram que a vida de Jacó não é exemplo para ninguém. Então não pense assim, que esses homens aqui eram extraordinários, a ponto de você nunca ter uma vida como a deles. Não, a vida deles era uma vida comum, mas pela fé. O autor os destaca aqui. O autor não diz que eles eram homens extraordinários porque eles mentiram, enganaram, mas pela fé. Então, pela fé, é possível sim. Nós temos uma vida de confiança em Deus. Sermos homens e mulheres firmes, apesar dos nossos erros. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós somos limitados. Mas pela fé, irmãos, é possível sim viver a vida cristã. Pela fé, é possível sermos fiéis a Deus. Pela fé, é possível que você e eu nos mantenhamos firmes nas promessas do Senhor e morramos crentes, morramos firmes, morramos agarrados à promessa que Deus fez para nós. Jacó era um homem comum, Esaú era um homem comum, Jacó era um homem comum, José era um homem comum, Isaac era um homem comum, Abraão era comum, tão comum que mentiu.
Abraão e Isaac são acusados do mesmo pecado. Eles mentiram com relação às esposas. Eles disseram que as esposas eram irmãs deles, com medo de morrer. Tanto o pai quanto o filho cometeram o mesmo pecado. Abraão não tem só esse erro, não. Quem lê a história de Abraão já viu muitos erros na história de Abraão. Só que Abraão, pela fé, diz a Bíblia, quando ouviu a Deus, obedeceu. Isaac, pela fé, abençoou Jacó. Jacó, pela fé, abençoou os filhos de José. Pela fé, esses homens conseguiram viver a vida cristã, conseguiram viver a vida que agrada a Deus. O que é que isso quer dizer? Que o que impressiona na vida deles não é que eles eram homens extraordinários, mas o que impressiona na vida deles é que eles, apesar de todas as limitações, ainda assim conseguiram ser crentes. E aqui fica uma lição para mim e para você. Se eles conseguiram, você e eu também conseguiremos. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Se eles foram homens de fé, mesmo em meio às suas falhas, nós também, mesmo em meio às nossas falhas, devemos ser homens e mulheres de fé. O que nos falta, irmãos, na verdade, é essa convicção que havia neles. Eles sabiam que tinham erros, eles sabiam que falhavam, mas a Bíblia nos diz que pela fé, Isaac fez isso, pela fé, Jacó fez aquilo, pela fé, Abraão agiu assim. Pela fé, você e eu também temos que viver a vida cristã hoje, firmes no Senhor. Pela fé, meus amados irmãos, nós temos que entender que as promessas que Deus fez para eles também são para nós, e eles são exemplos para nós de que é possível sim viver a vida comum, ou seja, a vida de fé. É possível sim que nós sejamos homens e mulheres crentes, homens e mulheres que confiam em Deus, que obedecem a Deus, que andam com Deus, mesmo em meio às nossas falhas. Não culpe as suas falhas, use a sua fé, não fique culpando a si mesmo. Eu não sou um crente melhor, porque eu sou errante, eu erro muito. Para com isso. Você não foi chamado para viver as suas falhas, você e eu fomos chamados para viver a nossa fé. Paremos com esse negócio de, eu não sou um crente melhor, porque eu sou falho, sou limitado. Todo mundo sabe disso, Deus sabe muito bem disso. Deus vê os nossos erros todos os dias. Deus sabe que você e eu não somos perfeitos, e Deus não quer ninguém perfeito, porque Deus sabe que ninguém é perfeito. O que Deus quer é homens e mulheres de fé. O que Deus quer é homens e mulheres como Abraão, que quando ouvem, obedece. O que Deus quer é homens e mulheres como Isaac, que entendeu que quando Deus tem um plano, Deus cumpre o plano, e não adianta lutar contra o plano de Deus. O que Deus quer é homens e mulheres como José, que mesmo em meio ao sofrimento, se mantêm firmes e morrem crendo nele, morrem crendo em Deus. Que você e eu não usemos nossas falhas para cobertar uma vida inútil, uma vida fútil, uma vida rasa, medíocre. Não! Que nós usemos a fé para irmos além de nós mesmos. Usemos a fé para fazer aquilo que Deus quer de mim e de você. Chega de desculpas, chega de colocar tudo, meus irmãos, na conta dos erros. Não somos chamados a olhar para os nossos erros, nós somos chamados a olhar para Deus e viver com Ele e para Ele pela fé. Crer nele, confiar nele, andar após Ele, obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, ainda que nós sejamos tão frágeis assim. Segunda aplicação, tanto Isaac quanto Jacó quanto José, eles demonstraram verdadeira fé na hora da morte. A fé, ela não faz diferença apenas na vida, ela também faz diferença na hora da morte. Augusto Nicodemos conta que quando ele estava aqui no Nordeste, hoje ele está nos Estados Unidos, mas quando ele pastoreava aqui no Nordeste, ele acompanhou o velório, ele fez o culto fúnebre e acompanhou o velório e o enterro de um jovem, alguém que foi acometido pelo câncer e morreu bem jovem. Augusto Nicodemos diz que quando eles entraram no cemitério local para enterrarem aquele irmão, nesse mesmo momento um outro cortejo vinha pelo portão de cima do cemitério. E Augusto Nicodemos diz que deu alguns passos então para trás, e como que Deus mostrou a ele a realidade do fim de cada um daqueles dois. Augusto Nicodemos diz que enquanto aqui, no velório do irmão Daniel, se não me engano, havia louvores, orações de gratidão pela vida de Daniel, recomendações de que a igreja fosse como Daniel, um homem de fé, um homem obediente. Enquanto aqui havia paz, pessoas se abraçando e dizendo: olha, a ressurreição vem, quando reencontraremos Daniel. Tudo isso, Augusto Nicodemos diz que lá no outro cortejo, lá no outro enterro, havia desespero, cabelos arrancados, drama, choro, pessoas desesperadas. Ele diz que nunca viu um velório tão desesperado como aquele.
uma jovem quase se jogava dentro da sepultura, não querendo que enterrasse o falecido, não querendo que enterrasse a pessoa que morreu. Alguns Nicodemos então perceberam uma coisa: a fé faz diferença na vida e na morte. Versículo 20: pela fé Isaac abençoou Jacó. Versículo 21: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Versículo 22: pela fé José, próximo do seu fim. Os três homens, Isaac, Jacó e José, demonstraram fé verdadeira na hora da morte. Sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, a fé verdadeira nos leva a viver bem e a morrer bem. A fé verdadeira nos leva a viver em obediência ao Senhor e a morrer descansando no Senhor, confiando no Senhor. Saiba que um dia você e eu morreremos. Valquíria falou isso para mim hoje, porque ele disse: um dia todos nós desligaremos. Foi assim mais ou menos, foi? Um dia nós seremos desligados, ou seja, todos nós um dia vamos morrer, todos nós um dia partiremos desse mundo aqui. E a pergunta para mim e para você é: e quando chegar a hora da nossa morte, nós teremos a fé de Isaac, Jacó e José? Nós teremos a fé desses três homens, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Sara? Nós teremos a fé de Davi, de Daniel e de outros tantos? Que você e eu perscrutemos o coração, que nós vejamos hoje se temos fé em Cristo verdadeiro, se realmente nós estamos em Cristo ou não, se cremos em Cristo Jesus ou não. Na hora da morte é só você e Deus, na hora da morte é só eu e Deus. Na hora da morte, meus amados irmãos, não importa se você foi um analfabeto ou se teve doutorado, não importa se você foi rico ou pobre, não importa se você foi alguém conhecido no mundo inteiro ou um anônimo e só provavelmente conhecia, e que nem alguns parentes de São Paulo que conhecem. Na hora da morte, não importa se você foi bonito, feio, se você foi alto ou baixo, de uma família influente na cidade ou de uma família que ninguém chamava nem para tomar um café. Não importa na hora da morte se você foi bem instruído ou não, se você estudou no Mackenzie ou se estudou numa escola pública comum no seu município. Na hora da morte, só uma coisa de fato importará: se você e eu temos fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só isso importará. José foi um grande homem. José foi um homem, segundo a Bíblia, o maior depois do faraó. José não faz menção aqui do cargo dele. José não diz assim: olha, vocês sabem que eu fui um governador, um homem poderoso. Não. José simplesmente diz assim: leve meus ossos daqui. Isaac foi um homem também próspero. Jacó também. O pai deles, o Abraão, também um homem próspero. Mas nenhum deles levou prosperidade para a morte. Nenhum deles levou influência para a morte. A influência de José, a caneta de José era poderosa enquanto José estava vivo. Mas José sabia que na hora da morte, ser governador do Egito ou ser aquele que lava os pés do faraó não faz diferença nenhuma. A diferença na hora da morte é a fé salvadora. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter fé até o último suspiro. Há muitas pessoas que já passaram por igrejas, já foram de igrejas, mas saíram delas, ou estão no mundo, mas você não. Você está aqui ainda, aqui você está, aqui você deve ficar, aqui você e eu temos que permanecer, que todos nós permaneçamos em Cristo até o fim. Não importa o sofrimento que nós temos, José é um exemplo disso. Não importa as limitações que nós tenhamos, Abraão errou. Não importa, meus amados irmãos, o que nós tenhamos de passar, que todos nós terminemos a vida salvos, terminemos a vida com fé, terminemos a vida assim como Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos eles, na hora da morte, tinham fé. E você terá fé na hora da morte? Pastor, eu vou deixar para a hora da morte. Na hora da morte eu vou crer. Errado. Esses homens aqui não tiveram fé só na hora da morte. Eles tiveram fé durante muito tempo antes de morrer. Eles se converteram bem antes da morte. E na hora da morte, estavam parados pela fé. Na hora da minha e da tua morte, se você e eu não tivermos fé, ai de nós. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se na hora da morte você e eu não tivermos a fé salvadora no coração, a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, se na hora da morte você e eu não tivermos certeza de que em Cristo estamos salvos e que ao fecharmos nossos olhos, nós iremos então para a presença de Deus e um dia para o novo céu e a nova terra, ai de nós, ai de mim e de você.
que você e eu creiamos em Cristo hoje, que nós nos convertamos agora, que tenhamos fé em Cristo agora, que nós tenhamos fé de agora até o último suspiro, porque na hora da morte só uma coisa importa. Na hora da morte apenas uma coisa interessa para mim e para você: se estamos confiando no caráter de Deus ou não, crendo em Cristo ou não, confiando nas promessas de Deus ou não. Não importa quem você foi nessa vida, o que sofreu, o que deixou de sofrer, se foi um dos mais sofredores ou um dos de vida melhor. O importante é que você e eu morramos crentes nas promessas do Senhor. E as promessas de Deus, 95% delas se cumprirão no futuro. 5% das promessas de Deus, ou menos, se cumprem aqui e agora. Muito que Deus prometeu para mim e para você não se cumpre nessa vida, é na vida vindoura. Por isso que a fé é algo que espera, por isso que a fé é algo que você não vê, mas aguarda. É uma convicção, é uma certeza de coisas que você não consegue ver, nem pegar, nem provar agora. Se pudéssemos ver, tocar e provar, não precisaria de fé. Eu não preciso de fé para crer que aquele ventilador está ali, ele está ali. Eu consigo ver, eu consigo tocar, você vai aproximar dele, mas eu não consigo ver os portões da Nova Jerusalém. Eu não consigo ver aqui agora o reino milenar de Cristo. Eu não consigo ver aqui agora o juízo final. Eu não consigo ver aqui agora o reino eterno de Deus. Mas eu tenho convicção de que isso acontecerá. Você também tem convicção de que isso acontecerá. Por quê? Porque a fé é isso, é certeza do que se espera, é convicção do que não se vê. E esses três homens foram, meus irmãos, homens de fé. O que é que o autor de Deus quer aqui? Ele quer nos mostrar o seguinte: a fé verdadeira, ela prevalece sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer circunstância, porque a fé verdadeira descansa, confia no caráter de Deus e ela vai até o fim. Fé verdadeira é aquela fé que nos leva até a sepultura. Não importa se você começou bem, não importa se você e eu fomos batizados, nós temos que terminar bem. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão? Um dos nossos campos diz isso. Quantas pessoas foram de igrejas evangélicas, mas não estão mais com o Senhor, não creem mais, não querem mais igreja, não querem mais Cristo, não querem mais salvação, são apóstatas, são traidores da fé, eles não querem Cristo, não querem segui-lo. Você que está aqui essa noite tem a oportunidade de ouvir o seguinte: Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Terceira e última aplicação, para terminarmos a pregação: os três instrumentos, Isaac, Jacó e José, nos mostram que eles foram nas mãos de Deus, o instrumento necessário para que as promessas divinas fossem passadas às próximas gerações. É interessante que de Abraão vai para Isaac, de Isaac vai para Jacó, de Jacó vai para José, de José vai para Moisés, de Moisés passa então para as outras gerações. O que eu quero dizer com isso? A promessa que Deus fez lá no passado a Abraão, ela foi repassada por famílias. Nós estamos entrando no mês de maio, no meio da família. E eu preciso dizer aos irmãos aqui que Deus tem um propósito muito grande com a família. Deus formou uma família no Éden, Deus tem uma família hoje que é a igreja, e a Bíblia diz que um dia nós seremos família de Deus em um novo céu e uma nova terra. Deus trabalha com famílias. Família está no coração de Deus. Lembra do que eu disse? Os que ouviram José falando sobre os ossos não estavam mais vivos na época do Êxodo. Eles morreram, mas antes de morrerem, eles disseram aos seus filhos, que 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 chegou até Joquebede, e Joquebede e Amrão disseram a Moisés isso. E Moisés então, quando foi sair do povo de Israel, levou os ossos de José. Fé, meus amados irmãos, é algo que Deus constrói dentro da família e que Ele faz ser repassado de geração em geração. Então aqui está o nosso papel como famílias cristãs hoje. Isaac, Jacó, José, Abraão nos ensinam que a fé verdadeira é passada de geração em geração. Pais, nós temos uma grande responsabilidade de repassar da geração seguinte a nossa fé. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, de criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Isaac ensinou a Jacó, Jacó ensinou a José, e José, segundo a Bíblia, repassou para vários meninos que repassaram para seus filhos e netos e bisnetos, tataranetos, até chegar em Moisés. O que eu quero dizer com isso? Foi de geração em geração. Nós lemos hoje pela manhã Deuteronômio capítulo 6, versículo 7.
em que Deus diz ao povo de Israel: inculque essas palavras na mente dos teus filhos, andando, deitado, levantando, sentado, em todo momento. Nós temos que passar para os nossos filhos a nossa fé. Nós temos que formar a nova geração de cristãos, passando para eles a fé verdadeira. Todos eles, Jacó, José, Isaac, Abraão, passaram para os seus descendentes a fé. E você? E eu? Agora a coisa estreita que chega até mim e a você. Abraão, Isaac, Jacó e José cumpriram o plano deles, cumpriram a missão deles, melhor dizendo. E nós? Nós estamos passando para os nossos filhos, irmãos, a palavra de Deus. Estamos passando pelo exemplo e pelo ensino, a fé para os nossos filhos e os nossos netos. Deus trabalha através de famílias, e nós temos que entender isso. Então eu termino dizendo: famílias são usadas por Deus para levarem adiante o seu propósito. E você que está aqui essa noite, que não é crente ainda, talvez esteja pensando: mas eu tenho muitos erros, eu errei muito na vida, eu já fiz muitas coisas erradas. Saiba, Jacó é um dos homens de pior caráter da Bíblia. Se tinha um camarada que sabia enganar os outros, era Jacó. Já nasceu agarrado ao calcanhar do irmão dele. O Jacó, desde o ventre da mãe, já veio de fabricação, com DNA na malandragem. E Jacó é um dos pais da fé. Jacó é um dos patriarcas. Jacó foi um homem que Deus usou. Abraão mentiu, Isaac mentiu, mas Deus mesmo assim os perdoou. Sabe por quê? Porque eles viveram pela fé. Pela fé creram em Deus, pela fé eles foram convertidos. Quem não se lembra da conversão de Jacó? Foi uma conversão drástica. O anjo lutou com Jacó no Val de Jabó. Jacó resistiu, e o anjo deu um golpe então na virilha de Jacó e o derrubou. Quando derrubou Jacó já caiu pedindo a bênção. Senhor, não vai embora não sem assim abençoar. O Jacó que estava em pé, relutante, nunca perdeu briga para ninguém. O Jacó que já cresceu na malandragem, encontrou alguém que destruiu a malandragem dele. Jacó, diante de Deus, tentou, mas não conseguiu. Deus então diz assim: ó, teu nome será Israel. Tu é príncipe de Deus agora. Tu lutou com Deus e prevaleceu. Ou seja, você lutou com Deus e se rendeu. E Deus então te abençoa. Jacó já caiu pedindo a bênção. Não vá, não suba sem antes me abençoar. Jacó disse assim: me dê a minha bênção para depois, homem. E ele pediu: Senhor, me dê a tua bênção. E Deus estendeu então a bênção e deu a Jacó. Isto é um novo homem, vai em frente. Você agora é que nem Abraão, e que nem Isaac, teu pai. Se você porventura está sentindo os seus pecados nessa noite, sentindo que você errou muito, pois venha crer em Cristo, venha para a fé, venha andar na fé. Em Cristo os teus pecados serão perdoados. Em Cristo as promessas de Deus chegarão até você. Em Cristo teu passado será perdoado, não é apagado. Ninguém tem passado apagado. Nosso passado está aí, mas ele já é uma página virada. Os pecados foram perdoados. Deus nos deu uma nova vida. Então, se você quiser uma nova vida, quiser caminhar com Cristo Jesus, faça como Abraão, Isaac, Jacó e José. Venha pela fé, creia em Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém.